Olá, boa noite, queridos amigos e queridos irmãos. Nós estamos aqui no âmbito da missão. Hoje de manhã, as laudes que nós transmitimos, o nosso microfone estava desligado, ou seja, nós só reparámos mais tarde, não é, que aquilo que gravámos não ficou gravado na realidade. E então, assim sendo, alguns irmãos acharam oportuno que a palavra que foi por nós foi escutada, aquilo que foi por nós meditado de manhã, que era importante deixarmos essa palavra. Pode ajudar outros irmãos e amigos a entenderem, a conhecerem melhor esta sabedoria de Cristo. Por isso, é o que eu vou fazer neste momento, que será posto depois na nossa página do YouTube e na nossa página do Facebook. E o tema, de facto, desta página, desta mensagem de hoje é a sabedoria. A sabedoria é uma pessoa. É preciso aprender a viver. Muito bem. Então vamos começar com um cântico. Vamos tentar aqui cantá-lo e espero que consigamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os teus pés estou a render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver, recebe aqui, Senhor, meu perfume, minhas lágrimas que vão cair, bastam olhar no teu rosto, fui perdoado logo que te vi. Todos os meus tesouros eu vou derramar diante de ti. Quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bem, meus amigos. A palavra que hoje vos trago, ela está alicerçada na carta aos Hebreus, nesta carta que se atribui tantas vezes a São Paulo, alguém que tenha lidado com ele. Bom, isso não interessa agora. O facto é que esta carta esta passagem que hoje vos trago está aqui alicerçada, porque, irmãos, nós estamos a confundir uma série de coisas. Nós estamos a confundir, irmãos, sabedoria com informação. E isto é um problema, irmãos, muito, muito grave, confundirmos sabedoria com informação. Porquê, irmãos? Porque às vezes nós estamos a confundir alguém ou algumas coisas que nos concedem muita informação, mas que não nos estão a conceder nenhuma sabedoria. Porque a sabedoria, meus amigos, meus irmãos, é aquilo que nos ensina a viver. A grande sabedoria é o que nos ensina a viver. E a sabedoria é uma pessoa. A sabedoria é Jesus encarnado. A sabedoria caminhou no meio de nós. A sabedoria ensinou-nos como era viver. E das frases mais
preciosas do nosso Salvador foi: não andeis ansiosos. O vosso Pai dos céus tem tudo para vocês. Já vos deu tudo. Não andeis ansiosos. Por isso, irmãos, o que o Senhor Jesus nos vai ensinar, acima de tudo, é de facto isto: ensinar-nos a viver. E para saber viver, às vezes nós precisamos, para saber viver, é preciso ter respostas para tudo. E então há alguns homens e algumas mulheres que neste frenesim de procurarem resposta para tudo, das duas uma: ou tem o dinheiro, e o dinheiro responde a tudo, diz o livro dos Provérbios, o dinheiro é resposta para qualquer problema, ou fecham-se num quarto, isolam-se durante, sei lá, 2 anos a ler e saem lá quase inchados de informação. Mas não são pessoas sábias, são pessoas cheias de informação. E nós podemos ter muitas pessoas que se calhar nunca leram nada, que nem ler sabem, mas são pessoas verdadeiramente sábias, porque sabem viver. E saber viver, irmãos, está naquilo, na natureza de Deus. Deus, para viver, para nos fazer também a nós viver, o que nos leva e o que nos ensina é respirar. Inspirar e expirar. Para saber viver, irmãos, é preciso isto: inspirar e expirar. Como é que o Criador fez? Como é que o Pai fez? O grande Adonai, o Mestre, o Senhor dos Senhores, aquele que paira sobre os céus, aquele que criou todas as coisas, aquele que mede as gotas dos oceanos no côvado da sua mão. Esse, como é que fez? Inspirou-se do amor. E como é que se inspira no amor? Olhando para aquilo que era o seu Filho amado. E nesta união íntima do Pai e do Filho, ele inspirou-se inteiramente do seu Espírito. E ao inspirar o seu Espírito, expira. E ao expirar, disse: faça-se. E começámos nós a existir. Por isso, a criação é um ato de inspiração e de expiração. E tal é assim, irmãos, que o Filho de Deus, o Cristo, a expiração, que também é a inspiração do Pai, chega a nós e para nos ensinar a viver, o que faz, irmãos? Deixo-vos a paz. Não tenhais medo. Dou-vos a minha paz. Recebei o Espírito Santo. Por isso, irmãos, hoje, aprender a viver é aprender a inspirar e aprender a expirar. Só que às vezes, irmãos, nós estamos a confundir uma série de coisas. Nós hoje, irmãos, confundimos coisas como, por exemplo, uma pessoa com grandes estudos é uma pessoa que é, à partida, mais inteligente do que uma pessoa que tem menos estudos. Por exemplo, o seu trabalho no campo e um médico. E nós achamos que a inteligência é igual à sabedoria. Que o saber fazer coisas humanas, uma arte humana, uma técnica humana, que é igual à sabedoria, que é igual àquilo que se aprende na comunhão. Porque a sabedoria, irmãos, só nos vai levar sempre para a comunhão. E é por isso, irmãos, que vos trago esta palavra hoje. E esta palavra é extremamente desafiadora, que é o capítulo 10 da Carta aos Hebreus. Logo no início, o capítulo 10, versículo 5, que diz assim: tu não quisestes sacrifício nem ofrenda, tu, porém, formaste um corpo. Holocaustos e sacrifícios pelo pecado não foram do teu agrado. Por isso eu digo: eis-me aqui. No rolo do livro está escrito a meu respeito: eu venho a Deus para fazer a tua vontade. Irmãos, hoje, estamos a saber fazer, estamos a faltar saber viver. Porque hoje, irmãos, nós estamos a viver a nossa relação com Deus com medo, ou com gozo, com o medo de quem vai para o inferno, ou com o gozo de quem vai para o céu. Como se nós pudéssemos fazer algo para merecer ao céu, ou para fugir ao inferno. Porque o inferno, irmãos, é este estado que nós vivemos e que, se continuarmos nele, vamos entrar no lago do fogo. O céu, irmãos,
foi aquilo que o Cristo veio inaugurar no meio de nós, o reino. E ele disse, o reino não está aqui, nem está lá, o reino está no meio de vós, o reino não é uma coisa que vocês possam ver, o reino é a comunhão, o reino é viver em comunidade, irmãos. Por isso, irmãos, a lei, que depois o mesmo autor desta carta, no mesmo capítulo 10, versículo 16, diz assim: eis a aliança que realizarei com eles. Depois daqueles dias, o Senhor declara: porei as minhas leis nos seus corações e inscrevendo-as na sua mente. Estão a ver, irmãos? Não é uma questão, irmãos, nós andarmos à procura dos dogmas. Eu não estou com isto a dizer que não são importantes os dogmas, de termos balizas por caridade que a Igreja nos dá, que nos limita. Olha, cuidado, a gente pode ir para aqui, pode ir para ali. Só nós ficarmos com os dogmas, de tal forma tão rígido, que nós atrevemos, inclusive, parece que catequizar o próprio Deus. Parece que às vezes Deus quiser fazer algo novo, não pode. Parece que Deus está sujeito às suas leis. Deus não está sujeito às suas leis. Aliás, às vezes, as leis que nós temos de Deus, nós é que as interpretamos muito mal. Este problema, irmãos, caíram os saduceus, caíram os fariseus, caíram os escribas, caíram os levitas. Eles caíram neste problema, irmãos. Se nós pensarmos bem, qual foi o problema dos fariseus? Alguém tinha mais informação que um fariseu? Os fariseus decoravam a Torá, de cor. Os doutores da lei sabiam de cor os 5 primeiros livros da Bíblia. E, no entanto, começam os evangelhos de São Marcos, dizendo assim, quando Jesus se apresenta na sinagoga, logo no princípio do evangelho de São Marcos, diz assim: ele ensina com autoridade. Não com autoridade, não como os doutores da lei. Este tem autoridade. Este é uma coisa diferente dos outros todos. E, com certeza, Jesus, na sua carne, humanamente falando, não tinha mais informação, provavelmente, do que aqueles anciãos com o dobro da sua idade. Com certeza já tinham ouvido muito mais, lido muito mais. Mas Cristo era a sabedoria encarnada. Cristo é aquele que é verdadeiramente a semelhança do Pai. Nós somos umas imagens que parece que perdemos a semelhança. E Cristo é aquele que é a semelhança do Pai, que se faz à nossa imagem, para que nós possamos novamente encontrarmos com a sabedoria, o trono da sabedoria, e aprendermos a viver, irmãos. Nós estamos a ficar quadrados. Nós estamos a ficar quadrados. Nós estamos a ficar com uma loucura que hoje nós estamos a viver a nossa fé discutindo como se a Igreja fosse uma associação e não uma comunidade. Por isso, diz que o Senhor vai inscrever nas nossas mentes. É uma questão de conhecimento, conhecer a vontade de Deus, conhecer o propósito de Deus, por revelação. Irmãos, eu vou dizer uma coisa, irmãos. Eu conheço muitas pessoas, e mesmo comigo, tantas coisas que eu era informado, que até que me tivesse sido revelado na comunhão com outros irmãos, na partilha, na convivência, pela palavra, pela caridade. Eu nunca, pela informação que tinha, lá chegaria. Porque é uma questão de revelação. E, de facto, Cristo revela-nos na comunhão. A comunhão, o encontro, é o último degrau da sabedoria. O homem sábio é como o livro dos Provérbios, falando de duas mulheres. No livro dos Provérbios fala de duas mulheres. Fala da mulher que representa a sabedoria e na mulher que representa, digamos assim, a imprudência. Que é a astuta, que é a que representa a imprudência, aquela que tem a manhosa. Então diz que a mulher que representa a sabedoria, a prudente, como é que ela é? Ela é como uma mulher que constrói uma casa, tem uma casa com 7 colunas. E o que é que ela faz? Aos jovens que passeavam pela rua, convidava-os para a sua mesa. E o que é que havia na sua mesa? Pão, vinho e azeite. Símbolos de Jesus Cristo: pão, vinho e azeite. E como é que a mulher imprudente fazia? A mulher imprudente esperava que o seu marido saísse de casa. E o que ela fazia? Nos seus lençóis de linho e de seda, ia aos jovens, punha-se à janela a tentar seduzi-los, a levá-los para a sua cama, para lhes dar o prazer. Porque há muitos, irmãos, que a inteligência é só conseguir mais prazer, mas que nos leva
a um viver segundo o propósito, segundo a vontade de Deus, irmãos. Irmãos, isso está a matar-nos. Isso está verdadeiramente a matar-nos. Paulo continua dizendo: inscrevendo-os na sua mente, não me lembrarei mais dos seus pecados nem das suas iniquidades. Ora, onde existe a remissão dos pecados, já não se faz oferenda por eles. Irmãos, nós hoje continuamos com o esquema de quem está a fazer ofertas pelos pecados, irmãos. Quer dizer, já não há oferta a ser feita, irmãos. Não há mais nada a oferecer, irmãos. O que é que eu posso oferecer mais pelos meus pecados, irmãos? Que já não tenha sido o Cristo a oferecer. Irmãos, a única coisa que a palavra de Deus respeita a oferecer-nos é clara. Oferecer a Deus a vossa forma, a vossa maneira de pensar. A nossa conversão, irmãos, a nossa conversão é verdadeiramente, não é uma questão de deixar de fazer pecados ou de fazer pecados. Não é isso que está em causa. A nossa conversão é uma metanoia, é uma forma, é mudar a nossa forma de pensar, é atingir a mente de Cristo. Porque em Cristo, diz a carta aos Colossenses, está escondido toda a sabedoria. Em Cristo, tudo está escondido, todos os tesouros da sabedoria. É em Cristo que está tudo escondido, irmãos. Por isso a nossa conversão é isto, é oferecer a Deus a nossa vã forma de pensar. Isto é sábio, isto é a nossa conversão, irmãos. Enquanto não chegarmos a isto, nós andamos, parece, irmãos, que julgar que o que temos que fazer é oferecer muitas ofertas, fazer muitas ofertas pelos nossos pecados. Como se isso já não tivesse sido feito no alto da cruz, no corpo, no sangue de Cristo, o Senhor. Paulo diz ainda no versículo 19 da mesma carta, do capítulo 10, carta aos Hebreus: sendo assim, irmãos, temos toda a liberdade de entrar no santuário, pelo sangue de Jesus. Nele temos um caminho novo e vivo, que Ele mesmo inaugurou através do véu, quer dizer, através do seu corpo. Irmãos, hoje, ser sábio é construir uma casa sobre o fundamento de Cristo, é entrarmos com confiança no Santo dos Santos. E o Santo dos Santos, irmãos, sabes o que é? Ora, se o templo de Cristo, se o templo de Deus é um templo que não é feito por mãos humanas, mas é um templo feito pela mão do próprio Deus, então o templo de Cristo não são aquelas pedras, não são os nossos belos edifícios onde a igreja se reúne. Não. O templo de Deus é onde as pedras de Deus, as pedras vivas do templo do Senhor, bem ajustadas e ordenadas, juntas em comunhão, Ele se manifesta no meio de 2 ou 3. E é aí, irmãos, é precisamente aí, irmãos, que nós entramos. É aí, é nessa intimidade onde se vai manifestar o Cristo ressuscitado. É sentarmos à mesa, a explicarmos. É aí, irmãos, que faremos a nossa Eucaristia. Terá sentido quando a gente lá chegar ao sábado ou domingo e botar dos nossos lábios muita ação de graças pela segunda, pela terça, pela quarta, pela quinta e pela sexta. Não é como se fossem umas baterias de celulares ou umas baterias sagradas que nós vamos ali e recebemos a Sagrada Hóstia e então voltamos carregados para o resto da semana. Não, irmãos, parece que Nosso Senhor continua a ser um açougueiro. Não, irmãos, isso é infantil. É por isso que nós vamos à Eucaristia, é que nós vamos às nossas comunhões, e Paulo denuncia isto à comunidade de Corinto. Cada um vai à comunhão, cada um a procurar o seu próprio interesse, porque eu tenho interesse, eu preciso disto, eu preciso daquilo, mas na realidade não vão lá fazer a Eucaristia, não estamos a dar a ação de graças, irmão. Então nós estamos a confundir a igreja. Eu já lá vou a essa parte. Nele temos um caminho novo e vivo, que Ele mesmo inaugurou através do véu, quer dizer, através do seu corpo. Temos um sacerdote eminente constituído sobre a casa de Deus, isto é Cristo. Aproximemo-nos então de coração reto e cheio de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura, sem esmorecer. Continuamos a afirmar a nossa esperança, porque é fiel quem fez a promessa. Irmãos, nós só faremos isto, irmãos, se fizermos o ato de fé. O ato de fé é crer na palavra. É crer que esta palavra é verdadeira.
e dobrarmos os nossos joelhos diante do Senhor, em espírito e verdade, e pedirmos ao Senhor, diz-nos, Pai Santo, qual é a tua vontade? Diz-nos qual é o teu projeto. Diz-me, Pai Santo, para os meus filhos, o que é que tu queres? Diz-me, Pai Santo, para o meu casamento, o que é que tu queres? Diz-me, Pai Santo, o que é que tu queres que eu faça no meu serviço na igreja, no meu ministério na igreja, na missão que tenho na igreja, no meu sacerdócio, no meu matrimónio? O que é que tu queres, Pai Santo? O que é que tu queres? Não apresentarmos a Deus aquilo que nós queremos, mas ouvir dele aquilo que ele quer para nós. Porque é fiel quem fez as promessas. Velemos uns pelos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras. Irmãos, isto é muito, muito, muito sério. Porque nós estamos a confundir a Igreja com uma instituição ou uma sociedade, irmãos. E a Igreja não é uma sociedade, nem é uma instituição no sentido humano que nós falamos. Porque, irmãos, se for uma sociedade ou uma instituição, então vai muito mal. Porque uma sociedade, nós sabemos o que é? É onde se juntam uma série de pessoas que têm um interesse comum, que pagam as suas cotas, ou seja, pagamos a franquia espiritual, porque existe naquele meio uma direção que tem algo que agrada a todos os interesses. Mas se por acaso vamos a votos e há uma que deixa de agradar, então nós deixamos a sociedade, irmãos. E isso não é a Igreja. A Igreja, irmãos, é uma comunidade, é uma congregação, onde nós somos chamados para entrar na intimidade uns dos outros. É isso que a Igreja... Uma sociedade, ninguém entra na intimidade. Não se entra na intimidade de uma sociedade. Por exemplo, vou dar um exemplo. Imaginei uma sociedade, um clube de futebol. Eu sou sócio. Eu tenho em comum com todos os que participam de um clube de futebol. Mas o diretor daquele clube de futebol não vai me perguntar o que é que eu faço na minha vida privada. Nem eu vou perguntar a ele o que é que ele faz na vida dele privada. Porque isso nada tem que ver com a nossa sociedade. Porque a nossa sociedade é só neste aspecto. E eu até posso ser aqui uma sociedade, e a seguir posso ser uma sociedade de animais, e posso também pertencer a uma sociedade de música, e etc. E está tudo bem, enquanto sociedade. Por isso é que, irmãos, que há casamentos que são uma sociedade, porque estão a viver um com o outro sem sabedoria. Então estão a viver como parceiros. E sabeis como é que fazem? Ou então é assim, às vezes a sócia que tem o seu sócio, que por acaso é seu marido, não sabe as sociedades que o seu marido tem fora dessa sociedade. Mas isto é muito sério. Quando os casais começam a apresentar, este é o meu parceiro, esta é a minha parceira, pois é que às vezes ela não sabe, ou ele não sabe, que existem muitas parcerias fora dali. Por isso é que, irmãos, enquanto o nosso esforço espiritual for para estar a mover o mundo divino, está tudo errado, irmãos. A nossa oração, a nossa vida espiritual, o nosso ato de fé é para mover o mundo espiritual. Sim, é, mas não é o de Deus, é o nosso. É o nosso mundo espiritual se mover em favor, em direção, porque podemos entrar com confiança nesse tabernáculo feito não por mãos humanas, porque Cristo é a nossa esperança. Como é que faremos isto, irmãos? Só uma forma, não existe outra forma de fazermos isto, irmãos. A forma é esta, velemos uns pelos outros, para nos estimularmos à caridade das boas obras. Irmãos, não é possível fazermos isto sem nos estimularmos à caridade. Por isso, todo o Evangelho é para construir uma consciência de povo. Não deixemos a nossa assembleia, não deixemos a nossa comunidade cristã, não façamos isso. Não andemos a comportar-nos na igreja como uma relação societária, onde há interesses, ele faz esta parte, eu faço esta parte, se não houver tudo, então desfazemos. Por isso é que a Nova Jerusalém não tem nós um templo. A Nova Jerusalém tem a eclésia chamada para a Nova Jerusalém, tem uma água,
tem água, que é a praça. Então, as pessoas deixam o templo, Nova Jerusalém não tem um templo, mas tem uma praça, onde todos nos juntamos. A Nova Jerusalém tem uma praça comum. Às vezes, irmãos, nós perdemos, para defendermos os nossos edifícios, os direitos dos nossos edifícios, perdemos a praça. Quando nós, às vezes, podíamos ter perdido o direito dos nossos edifícios, mas nunca temos perdido a praça. Porque é na praça onde estão os que choram, onde estão os nus, onde estão os cegos, onde estão os famintos. É lá. E nós tornámos, irmãos, tão inteligentes, nós, dentro da igreja, tornámos tão inteligentes, mas tão inteligentes, irmãos, que tendo olhos, não vemos, tendo ouvidos, não ouvimos, e tendo boca, não falamos. É como se fôssemos ídolos, porque é assim que Jesus chama os fariseus, porque é isto tantas vezes que nos estamos a tornar. Conhecemos as leis todas, conhecemos os dogmas todos, mas em nós deixou de haver a caridade. Por isso Paulo, na carta aos Coríntios, no capítulo 8, no versículo 9, escreve que tomai cuidado para que a vossa liberdade não se torne uma ocasião de queda para os fracos. E reparem, que o nosso pecado não é uma questão que Deus esteja muito preocupado com isso. Isto até pode soar herético, amor. Isto pode soar herético, até amoroso, penalizador, mas entendam isto, amor, segundo a liberdade de espírito. Entendam isto, segundo uma liberdade de espírito. Entendam isto com retidão. Não é isso que está aqui a ser tratado, irmãos. Não estou a dizer que devemos pecar. Não é isso que eu estou a dizer. Eu não estou a dizer nada disso. O que eu estou a dizer é que não é essa a preocupação do Pai para connosco. Porque o pecado não vai ofender a Deus, irmãos. O pecado, primeiramente, ofende-nos a nós. E quando ofende a Deus, quando nós dizemos que o pecado ofende a Deus, é porque Deus habita em nós. Não que Deus lá no céu vá ser magoado pelos nossos pecados. Irmão, porque o pecado, quando não roubarás, é porque estás a magoar o teu irmão. Estás a roubar uma coisa que é do teu irmão. Não matarás, estás a tirar a vida ao teu irmão. É em relação ao teu irmão. Tanto que Paulo aqui fala da questão das carnes, e Paulo explica, olha, vocês podem comer a carne, mas se essa carne, de facto, vai escandalizar o teu irmão, é para não a comas. Não a comas. Mas Deus não é pecado, mas escandaliza o teu irmão, tu não a comes. É simples. Estão a ver qual é a consciência de comunhão? Que a sabedoria leva-nos para a comunhão. Estão a ver qual é a consciência? A consciência de comunhão é esta. É perceber, será que isto que eu estou a fazer está a magoar o meu irmão? Mas não é pecado. Mas não se trata de ser pecado, não. Trata-se que o teu irmão é mais fraco que tu. Ainda não entendeu isso. E isso para ele é uma ocasião de escândalo. Então não faças. Por isso é que o livro dos Provérbios diz que, como é que é? O que se isola é egoísta. E se rebela contra a sensatez, que é o mesmo dizer que se rebela contra a sabedoria. Isolar-nos é um ato de insensatez e egoísta. Não nos isolemos. Vamos para a comunhão. Entremos com confiança nas mesas da comunhão. Entremos na vida uns dos outros. Entremos, irmãos, com confiança. Por isso, meus irmãos, hoje, nós quando nos isolamos é para sobreviver, mas a comunhão é para conviver. Nós somos chamados à comunhão, conviver uns com os outros, abrir as nossas portas de par em par, abrir a nossa vida ao outro, ir em auxílio do que chora, ir em auxílio do que tem fome, do que tem sede, do que está em depressão, do que está doente, ir em auxílio desses. Se depois não nos quiserem, muito bem, sacudimos os nossos pés e vamos embora. Mas, irmãos, a sabedoria é horizontal. A sabedoria não é uma coisa vertical. É uma coisa que se vive de forma horizontal. É uma coisa que o Senhor nos dá na oração, na intimidade, na escuta da palavra, sempre com os irmãos. Sempre com os irmãos. Não vai haver isso sozinhos. E há muita gente que
quer estar isolado para estar cheio de informação. Mas isso não faz dela uma pessoa sábia. Por isso, irmãos, hoje, agora ao chegarmos ao final desta palavra, que espero que tenha sido importante para vocês, podemos perguntar: tem agora, com esta informação, com isto que tu dissestes, que isto não seja mera informação, mas que ajude realmente ao conhecimento da vontade de Deus, nosso Pai, para descobrirmos qual é o nosso propósito, vivermos em paz, alegria e comunhão. Subscrevam a nossa página, ponham um gosto na nossa página do Facebook, isso ajuda imenso a nossa missão. Se quiserem vir rezar connosco as laudes, diariamente, nós rezamos às 10 da manhã, na igreja do bairro Alentejano. Ao for ao fim de semana, aos dias de feriado, é às 10h30. É só aparecerem, é na capela lateral. É só aparecerem e sentarem-se e estarem no meio de nós. Se gostavas de conhecer melhor a nossa missão, saber o que nós fazemos, põe um comentário e nós explicamos-te e teremos todo o gosto em poder receber. O presépio estará montado mais este fim de semana e o próximo. Depois desmontaremos o presépio, porque já estamos a começar a montar vamos começar a preparar a nossa exposição para a Quaresma. Muito obrigado.